Ok, pessoal, uma boa tarde a todos e a todas. Estamos, então, começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, do IFRS Campus Rolante, do curso técnico integrado em Administração. Vocês conseguem me ouvir bem, pessoal? Direitinho? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vocês devem ter percebido lá no Moodle, né? Eu já deixei mais 2 textos para vocês, para a leitura de vocês. E esses textos, eles são relativos, né, às atividades que nós... enfim, são atividades, né, que complementam, né, são textos, materiais, vídeos, né, que complementam as aulas, tá? Então, deve ter mais 2 textos essa semana lá para vocês lerem, né? Da semana passada, então, teve a aula, também mais um texto, e eu quero encaminhar uma atividade para vocês nessa semana, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos lá, né, às atividades que vão ser postadas no Moodle, tá bom? Bom, e a gente está discutindo, né, aspectos da Constituição da Filosofia Contemporânea, tá? Eu tenho dito para vocês desde o início, né, que quando a gente vai falar em filosofia contemporânea, a gente sempre tem que considerar aquela reflexão, aquela discussão acerca se nós efetivamente abandonamos o que os filósofos modernos pregavam, defendiam, ou se nós estamos constituindo, a partir do final do século XIX, início do século XX, uma nova filosofia. A gente tem que ter essa questão sempre presente, porque é dela que, a partir dela, que a gente pode compreender melhor, né, os autores, os pensadores, os filósofos que eles disseram, né, nas suas obras. Hoje a gente vai ver um daqueles autores que são considerados herdeiros da modernidade, né? Eles vão fazer uma severa crítica à filosofia moderna, mas não vão dizer propriamente que surgiu algo, ou deve surgir algo totalmente novo, né? A gente vai ver ainda nas próximas aulas, né? Daqui umas 2, 3 aulas também. Vamos ver os filósofos que vão dizer assim que a filosofia moderna acabou e que a gente precisa fundar algo totalmente novo, né? Nós ainda estamos naquele grupo de filósofos, né? Ou hoje nós vamos ver um desses filósofos que está naquele grupo que diz que a modernidade, talvez ela ainda não tenha se efetivado totalmente. Tá? Bom, o filósofo da aula de hoje é um herdeiro da tradição da fenomenologia. Tá? A fenomenologia, então, é aquela corrente filosófica, né, que surge com Edmund Husserl, né, no final do século XIX, início do século XX. Né? Nós vimos alguns aspectos da sua obra na semana passada. Nós vimos a questão do método fenomenológico. O Husserl é bem importante porque ele vai resgatar a noção de... ou resgatar não, ele vai enfatizar a importância que a linguagem, né, tem para a compreensão da realidade, né? A importância que ele dá também para a ideia de consciência, né? A nossa consciência ela sempre está pensando em algo, né? E é isso que nos dá identidade, vamos dizer assim, né? É essa forma que nós temos de acessar o mundo por meio da linguagem, né? Utilizando a nossa capacidade de pensar, é o que assegura propriamente, né, a identidade dos indivíduos. Né? A gente tem que sempre considerar que nesse contexto a filosofia, ela de certa forma estava meio que cambaleando, vamos dizer assim, né? Estava perdendo um pouco status, né, em comparação às outras áreas, né, que estavam se desenvolvendo muito, né? Inclusive, alguns filósofos achavam que a própria filosofia deveria passar a utilizar métodos típicos das ciências da natureza. Né? Tem uma filosofia, né, uma corrente filosófica chamada positivismo, né, que defende isso, né, que é a corrente, uma das correntes que dá origem à sociologia propriamente. Tá? Mas o filósofo que nós vamos ver na aula de hoje é um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Ele nasceu no final do século XIX, né, no ano de 1889, o ano da proclamação da República no Brasil, né, e morreu em 1976, já bem idoso, né? Então, 76 com 11 já são 87 anos, né? É isso. Se me corrijam se eu estiver errado, né? Para uma pessoa que viveu nessa época, nessas condições, é uma vida longa, né? Quase 90 anos aí, né? De vida, né? 87 anos é uma idade, assim, para os padrões da época, né? Uma
uma longa idade, vamos dizer assim, né? E tem algumas coisas do pensamento do Heidegger que são detalhes da sua vida, que não são detalhes, né? Mas que são bem impactantes, né? Vocês sabem que a Alemanha ela passou assim por um processo de muito cuidado, né, com tudo que foi produzido nesse período da Alemanha nazista, né? E para vocês terem uma ideia do como que foi esse cuidado, né, eu vou dar um exemplo para vocês, né, de uma questão e agora, né, vou falar de outra depois do Heidegger, né? Vocês sabem que aquele livro do Hitler, Mein Kampf, né, que quer dizer Minha Luta, esse livro ele tinha sido, entre aspas, proibida a sua edição, né? As edições que existiam eram edições assim que, de certa forma, eram piratas, né? O livro ele não foi assim aceito socialmente, né? Por uma questão assim de nenhuma empresa, nenhuma editora, né? São empresas que publicam os livros, né? As editoras, ela estava disposta a publicar novamente novas edições, né? Desse livro do Heidegger, né? Do Heidegger, do Hitler, tá? Em 1900 não lembro agora bem certo, mas foi 70 anos depois da guerra, 2015 acho que é, né? Então, 70 anos depois do fim da guerra, de 1945 a 2015, né? Vocês sabem que todo documento, toda obra, toda a produção intelectual, depois que ela completa 70 anos, ela passa a ser de domínio público, né? Você não precisa pagar para ter acesso a essa obra, né? Então, por exemplo, todos os textos clássicos, né, de toda a literatura, enfim, todos os textos, tudo aquilo que a humanidade produziu de científico, né, ou de literatura, ou de artes e tal, tudo isso, principalmente no campo da escrita, né, passa a ser de domínio público, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a esse texto, né? Aí tem diferentes possibilidades. Hoje nós temos a possibilidade de ser PDF, né? E aí eu lembro que quando fechou os 70 anos, né, tinha uma discussão pública na Alemanha, né, se alguma editora ia querer editar novamente esse livro do Hitler, né? Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele era lido nas famílias, assim, sabe? Tipo como se fosse ler um salmo da Bíblia, né? Em algumas famílias alemãs, as famílias defensoras, né, do regime nacional socialista, né? E, entre outras obras desse período, os textos do Heidegger, esse filósofo que a gente vai ver um pouco do seu pensamento na aula de hoje, também ficaram relegados. Por quê? Em 1933, quando o Hitler chega, vejam, Hitler foi eleito para ser o chanceler alemão, né? O chanceler como se fosse o primeiro-ministro, né, da Alemanha. No sistema republicano deles tem um sistema de primeiro-ministro, né? Eles escolhem o primeiro-ministro. O Hitler foi eleito, né, com ampla maioria da população. As pessoas, a maioria da população da Alemanha, votou no Hitler, né? Ele não caiu de paraquedas lá. E em 1933, então, funciona assim, né, pessoal? Quando são criadas as primeiras universidades, na época existia isso também, né? Ou universidades que já existiam e que eram universidades ligadas ao governo alemão, elas passaram a ser, os reitores passaram a ser nomeados pelo Hitler, né? E o Heidegger era um defensor do nacionalsocialismo. O filósofo que a gente vai ver na aula de hoje, ele era um defensor do nacionalsocialismo, né? E ele foi nomeado pelo Hitler reitor da universidade, deixa eu conferir bem certo aqui qual que é, da Universidade de Freiburg, se não me engano. Deixa eu conferir bem certinho aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me escutando? Universidade de Freiburg, elevado ao cargo de reitor em 1933, ano da ascensão de Hitler, ao cargo de chanceler da Alemanha, Heidegger foi elevado ao cargo de reitor da Universidade de Freiburg. No seu discurso de posse, deu boas-vindas ao advento do nazismo. Olha só, pessoal. Deu boas-vindas ao advento do nazismo, expressando suas esperanças numa completa revolução da existência germânica. Vejam, né? Então, quando você coloca um filósofo no rol dos nazistas, né? A gente pode ficar assim, e se imaginando assim, né? Nossa, que horror, né? Hoje, pensando isso hoje, né? Mas lá em 1933, não foi esse o sentimento, né, que as pessoas tinham na época. Então, Hitler foi nomeado reitor dessa universidade de Freiburg, né? Mas ele ficou somente 11 meses.
né? 10 ou 11 meses. E aí ele começou a ver o que era o regime, e aí ele, assim, ficou estarrecido com o que estava começando a acontecer, né? Em questão de um ano ele percebeu isso, né? E se afastou desse cargo. E ele foi nomeado reitor dessa universidade pelo seu potencial como, obviamente, como professor, como gestor, né? Porque ele foi nomeado reitor, que é um cargo administrativo, né? Mas ele era um grande filósofo, porque já nessa época, em 1927, o Heidegger publicou a sua principal obra, que é uma obra chamada Ser e Tempo. Ele publicou essa obra quando ele tinha, né, não tinha 40 anos. Para um filósofo, ele era muito jovem quando publicou essa obra. Né? E é considerada, sem dúvida alguma, uma das maiores obras da filosofia do século XX. Né? E, sem dúvida alguma, é a grande obra-prima, né, do Heidegger. Né? A gente tem que levar em consideração, né, que o Heidegger está nesse contexto, né, pessoal, em que a filosofia ela não tinha um estatuto bem definido, né? A ciência parecia, então, mais confiável do que a filosofia. Né? A filosofia ela quase tinha um status inferior. Né? Então, toda a filosofia que estava sendo produzida era uma filosofia aos moldes daquela que a gente viu na semana passada do Russell. Né? Era uma filosofia sobre os conhecimentos a priori, sobre os conhecimentos anteriores aos conhecimentos empíricos. Né? Os conhecimentos a priori, como se chama. Né? Conhecimentos que estão antes da experiência propriamente dita. Né? É por isso que você precisa suspender, como diria o Russell, né, todos os juízos, né, para você efetivamente produzir algum conhecimento filosófico. Tá? Então, o Heidegger está nesse contexto. E a discussão que o Heidegger vai fazer em 1927, com a publicação desse livro, né, é que ele também está no rol, né, desses autores que são críticos da modernidade. Né? Porque, na opinião do Heidegger, a filosofia no mundo ocidental ela tinha assumido assim um devaneio, ela estava meio que perdida, né? Meio que à deriva de outras formas de conhecimento, né? Muito na esteira daqueles conhecimentos produzidos pelo campo das ciências exatas, das ciências da natureza, né? O Heidegger dá um passo além do Russell, né? O Heidegger é discípulo do Russell, né? E o Heidegger vai dizer o seguinte: olha, a ciência e a tecnologia modernas, elas são muito produtivas, muito boas, ao mesmo tempo, elas têm se revelado muito desumanizadoras. Muito. O que significa ser desumanizadoras? Né? O Heidegger estava vivenciando, né, gente? Eu vou sugerir para vocês, não sei se falei isso, né, mas na semana passada eu falei, acho que numa turma da informática eu falei. Tem um livro, tem um filme de 1977 chamado O Ovo da Serpente. E nesse filme mostra esse contexto ali dos anos 20, dos anos 30 na Alemanha. Entre as guerras, entre o final de Primeira Guerra Mundial, 1918, né, até o começo da Segunda Guerra Mundial, 1939. Esse contexto aí, pessoal, esses 25, 30 anos, é um contexto assim que a sociedade alemã, ela gestou, ela preparou o nacionalsocialismo, né? E aí o Heidegger percebeu o seguinte, né? Principalmente depois que ele chegou à universidade, né, e tornou-se reitor, enfim, começou a observar o que estava acontecendo na Alemanha, ele começou a perceber que a Alemanha começou a produzir uma série de conhecimentos, de tecnologias que elas não consideravam as dimensões humanas do ser humano. Né? A sociedade se tecnificou a tal ponto que a humanidade passou a ser esquecida. Isso não é nenhuma novidade, né, pessoal? Até porque, se a gente for observar, eu assisti uma palestra ontem à noite também de um professor aqui da Universidade de Passo Fundo, ele está falando isso, né? Sobre essa questão da banalização da morte, né? Nós estamos chegando aí nas 600 mil mortes por Covid no Brasil, né? A gente pode questionar, enfim, qualquer assunto sobre a Covid, né? Mas uma coisa é real, pessoal. 600 mil pessoas é como se uma cidade como Canoas tivesse desaparecido do mapa, né? Por mortes. E aí a pergunta para esse professor era sobre a banalização da morte, né? Parece que a gente está banalizando a morte. Ah, morreram pessoas velhas. Ah, morreram pessoas doentes, né? Como se fosse uma morte menos morte, né? Morrer um idoso ou morrer uma pessoa doente é menos morte, né, do que se uma morte, sei lá, por acidente, por, né, enfim, assassinato, coisa do tipo. Né? Morte é morte, né?
Então, assim, a gente meio que banalizou essa questão da morte, né? A gente já não se espanta mais, né? A gente olha no noticiário e hoje morreu 800 pessoas de Covid, né? Morreu 500 pessoas de Covid, né? A gente meio que banalizou. Teve um dia que morreu mais de 4.000 pessoas, pessoal. Assim, a maioria dos municípios no Brasil tem essa população, né? Essa média de população. É como se... eu vou pegar o exemplo de uma cidade próxima aí de vocês, né? Como se Riozinho sumisse uma Riozinho por dia no Brasil, né? Foi um bom tempo acontecendo isso, tá? Pela Covid, né? É claro que essa tragédia, né? Ela aconteceu porque é uma doença totalmente nova, né? Mas muitas dessas pessoas morreram num contexto que talvez muitas delas poderiam não morrer, né? Enfim, não vamos entrar no mérito disso. Mas o fato é que o diagnóstico do Heidegger, lá em 1930, quando ele começa a observar que essa banalização da morte na sociedade alemã, ela, de certa forma, também estava muito presente, claro que num contexto diferente do Brasil hoje, né? Mas ele começa a perceber assim que uma sociedade muito tecnológica, como que era a Alemanha estava se desenvolvendo, né? Ela estava se desumanizando, né? E todas as conquistas que supostamente poderiam ser, entre aspas, colhidas pelos seres humanos, é como se ficasse em segundo plano, né? A isso, o Heidegger vai dizer que a sociedade ocidental moderna, ela estava presenciando, no contexto que ele viveu, né, uma desagregação e uma ausência de sentido. Porque essa é a questão central, pessoal, para a filosofia contemporânea dos herdeiros da modernidade, para o Husserl e para o Heidegger, né? É a construção de sentido. Qual que é o sentido das coisas que nós fizemos hoje? Eu lembro que eu não falei isso semana passada para vocês, né? Mas é bem importante, eu estava relendo os textos depois e fiquei pensando nisso, né? A grande questão para a fenomenologia do início do século XX é a questão do sentido das coisas. Porque nós podemos ter conhecimentos os mais variados, sermos pessoas exímias na nossa produção técnica, manusearmos perfeitamente a tecnologia, mas qual que é a pergunta sobre o sentido das coisas? Essa pergunta, no diagnóstico do Heidegger, ela é uma pergunta que ela se esvaziou no século XX, né? Muito impulsionado pelas conquistas da modernidade. A esse esvaziamento da pergunta sobre o sentido das coisas, o Heidegger vai dizer que é como se nós estivéssemos esquecendo do ser humano, né? Porque vejam bem, pessoal, quando a gente fala um ser humano, né? Vejam que a palavra ser é um verbo, como se diz, né? Um verbo no infinitivo, ser. Um verbo no infinitivo indica ação, né? Caminhar, correr. A gente sabe o que são essas ações. Mas qual que é a ação de ser humano? E aí vem a novidade. O ser humano é buscar sentido nas coisas que se faz, né? E o sentido das coisas que a gente faz parece que no século XX ele ficou oculto, a busca pelo sentido das coisas. Ou a gente não fala mais sobre o sentido das coisas. É como se nós nos preocupássemos muito com o mundo externo e pensássemos pouco, né, apontássemos esse vetor, como diria o Husserl, né, para o nosso interior, né, para compreender o nosso interior. Não o interior físico, né, mas o interior do sentido das coisas. Né? Então, a sua época, o Heidegger vai perguntar qual que é o sentido do ser. Né? Porque essa pergunta sobre o ser parece que estava esquecida. O Luiz chegando. Oi, Luiz, boa tarde. Nós já começamos. Estamos aqui. Muito bem. Pessoal, algum comentário? Alguém perguntou alguma coisa? Não, Nicolas, eu não estou apresentando. Não estou apresentando. Tô só falando mesmo, né? Eu tenho um guia aqui para mim, mas acho que não tem necessidade de estar apresentando para vocês. A não ser que vocês queiram, né? Mas é um guia para mim me orientar. Tá? Bom, até aqui, pessoal, alguma pergunta? A Bianca está chegando também. Sem problemas nisso. Oi, Bianca, boa tarde. Ok. Muito bem. Então,
Essa obra Ser e Tempo, voltando então a falar do Heidegger, né? O Heidegger escreve essa obra e ele faz, junto com o Husserl, né? A gente pode dizer assim, uma refundação da ontologia, uma ontologia contemporânea, né? Uma ontologia no sentido de uma ciência que estuda o ser, uma ciência que estuda os seres humanos, o sentido do ser, né? E o Heidegger faz uma série de questões, né? Uma delas é a seguinte, né? Vocês, acho que eu falei na semana passada para vocês, né? A metafísica é uma área da filosofia, é um componente assim da filosofia, é uma disciplina, é um campo de pesquisa da filosofia, né? A metafísica, que ela estuda as reflexões sobre o ser enquanto ser, o ser para além, ou a gente pode dizer antes, né, dele ser um ente, né? Porque o que é um ente? Um ente é tudo que está aí, são as coisas que estão aí, né? Mas os entes, eles geralmente são inertes, né? Eles não têm vontade, um ente. O ser, né, é o ser humano, né? É aquele que consegue dar sentido para as coisas, né? É aquele que consegue encontrar sentido para revelar o ser humano, né? Porque vejam bem, pessoal, se o ser está escondido na modernidade, como disse o Heidegger, é preciso você encontrar formas de revelar esse ser, né? O Heidegger cria um conceito que, para mim, é um dos conceitos mais bonitos e mais fascinantes da história da filosofia, que é o conceito de Dasein. Alguém aqui sabe dialeto alemão? Alguém já sabe ou sabe falar alemão? Conhece um pouco da língua alemã? Eu sei que Rolante tem muita presença de imigração, né? Tudo bem, Bianca, sem problemas. Imigração alemã, né? E talvez alguns de vocês saibam. Eu estou vendo alguns sobrenomes alemães aqui. Heimer, Bauer, Konrad, são todos sobrenomes alemães, né? Arnold também. Alguém de vocês sabe alguma palavra, algum dialeto em alemão? Conhece alguma coisa? Tem uma palavra em alemão. Na verdade, antes ainda de falar a palavra que o Heidegger usa, né, na sua obra, tem essa obra do Heidegger chamada Ser e Tempo. Vejam, só o título da obra já daria assim um seminário de filosofia. Ser e Tempo, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que uma das características centrais da fenomenologia é a noção de temporalidade, né? O ser é no tempo. O ser é sendo. Consegue entender, pessoal? Qual é que é a ação do verbo ser? A ação do verbo ser vejam, é difícil a gente dizer isso, né? O ser é. Quando a gente fala o ser é, a gente já está, assim, caindo numa contradição de termos, né? Porque ser é um verbo e é um verbo, né, de ligação, que liga uma coisa a outra, né? Um sujeito a um predicado. E aqui a gente está tentando dar o conteúdo, né, da ação de ser. A ação de ser, ela acontece no tempo. É por isso que o ser, o texto do Heidegger é ser e tempo. O ser ocorre no tempo. Nós construímos sentido de ser humano sendo humanos. Consegue entender, pessoal? Tá claro isso? Hoje a aula é uma viagem mesmo, né? Mas é por aí mesmo, tá? A ideia de a gente é um ser que está sendo. É diferente, por exemplo, de dizer assim, Tadeu está correndo, Milena está caminhando, né? Ou Milena é caminhante, Luiz é um motorista. Quando você coloca assim, usa o verbo conjugado, né? É o verbo ser conjugado. Você está ligando uma coisa a outra, tá? Mas agora, quando a gente tem que explicar o conteúdo, qual que é o conteúdo, né? Qual que é a ação do verbo ser, pessoal, né? O que é o ser? Vejam, não é uma contradição entre termos, né? Porque ser é dizer assim, o ser é dessa forma, não dá, né? Porque quando você vai, não dá para você usar dois verbos na mesma frase. Essa é uma regra da língua, né? Mas a gente tem que se deparar. Essa é a pergunta filosófica.
Essa é a pergunta que o Heidegger se coloca. Essa é a questão, essa é a reflexão que ele propõe, né? E por que ele está falando disso, gente? Porque ele faz uma série de críticas à noção de que a modernidade, ela assim, ela complexificou tudo que está fora do ser humano. Mas o ser, o sentido do ser, o sendo, o ser no tempo, ele ficou oculto, ele ficou escondido, ele ficou, de certa forma, relegado. Essa é a palavra que o Heidegger utiliza, né? É como se o ser tivesse escondido. E para enfrentar, ou para revelar esse ser, para resgatar a existência do ser humano, o Heidegger cria o conceito de... Cria não, ele explica o conceito de Dasein. A gente pode traduzir a expressão alemã Dasein em português como assim, o ser aí, né? Ou também tem traduções que usam a palavra presença, né? O que nos torna seres? O que nos torna seres humanos? Quando que a gente compreende o sentido de algo? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É quando a gente está presente. Nós aqui estamos, o Nicolas, a Fernanda, a Milena, o Luiz e a Bianca, né? Vocês são isso, Nicolas, Fernanda, Milena, Luiz, Bianca e eu, quando nós estamos presentes efetivamente aqui. É quando nós não estamos ausentes, né? Qual que é o sentido? Na visão do Heidegger, ele diz que os seres humanos estão ausentes do seu ser. É como se o Tadeu, no mundo moderno, estivesse ausente dele mesmo. E o que significa estar ausente de si mesmo? É você não construir sentido para a vida, para a sua existência. A construção do sentido é o que nos dá presença, é o que nos coloca o ser aí, né? Tem uma tradução que eu acho bem legal, que eu lembro quando estava na faculdade, tinha um professor que dizia, a gente pode dizer ela também, que é assim, eis aí o ser. Então, é quando eu estou realmente presente. Eu tenho certeza que vocês já pensaram isso, né? E talvez até na minha aula devem ter feito isso, né? Vocês estão ouvindo alguma coisa, ou estão assistindo uma aula, ou estão, assim, supostamente, ou aquele ditado, assim, né? Eu estou de corpo presente, mas a minha cabeça está em outro lugar, né? O Heidegger vai dizer que a sociedade moderna, tecnológica, científica, né, que se expandiu muito a partir da modernidade, ela fez com que os seres humanos estivessem aqui, mas pensando em outra coisa, né? Eles não estão presentes. O ser deles não está presente neles. O ser está oculto. O ser não consegue se revelar. É uma outra coisa, né? Essa ausência de sentido do próprio ser é assim, é o terreno fértil, e aí o Heidegger acerta em cheio nesse diagnóstico que ele faz, é o terreno fértil para a ascensão de algo que aconteceu, por exemplo, como aconteceu na Alemanha, né? Em que as massas são mobilizadas, né, para fazer algo que elas fazem, mas elas não veem sentido, né? E aí, quando você não vê sentido, ou você faz algo por fazer, você não se responsabiliza por aquilo, né? Você não está presente. Você é um ser enquanto ente só, né? Não um ser enquanto ser, um ser enquanto tal, né? Você não está sendo. Você é parte, né, da potencialidade toda que nós somos, né? Há um esvaziamento do ser. Essa é a noção que o Heidegger desenvolve no Ser e Tempo, né? E tem uma discussão que o Heidegger faz, que é bem interessante, que é com relação à angústia que os seres humanos estão inseridos, né? Estar angustiado não é uma coisa necessariamente ruim, né? Porque a angústia, ela nos coloca, talvez ela seja a sensação que mais nos coloca diante da nossa condição de uma existência que ela está ancorada em duas dimensões, né? Você pode levar uma existência autêntica ou uma existência inautêntica, né? O que é uma existência inautêntica? É uma existência em que você não está sendo um ser enquanto ser. Você faz algo simplesmente do seu dia a dia, né? Você é um sujeito exilado de si mesmo. É apenas um ente, como diz o Heidegger, né? Então, assim, nós precisamos entender essa dimensão da nossa... Faz parte da nossa condição, né?
a faticidade do tempo, a nossa existencialidade, né? Mas tudo isso pode levar a uma ruína do nosso ser, né? Porque nós supostamente estaríamos levando desse jeito, se levássemos a vida somente nesse patamar, né? Nós estaríamos levando uma existência inautêntica, né? O Heidegger vai chamar a atenção que a gente precisa construir uma existência autêntica. Como que é essa existência autêntica? É uma existência que transcende essa faticidade do cotidiano, dessa existência inautêntica. A gente precisa dar um passo além, projetar, ir além da nossa faticidade, né? Pensar-se como um humano, como um projeto, alguém que tem consciência, capacidade, liberdade para dar sentido para a sua existência, né? É como se nós nos dessemos conta de que nós temos infinitas possibilidades, né? A gente ficar atrelado à nossa faticidade existencial do cotidiano, né, vai fazer com que a gente assim leve uma vida inautêntica, uma vida que outros pensaram por mim, né, uma vida que não me joga profundamente, né, nessa questão da existência autêntica que eu devo buscar, né? E aí o Heidegger vai chamar a atenção para uma outra dimensão, né? Acho que eu comecei falando e não aprofundei mais agora, até agora, né? Que é a noção de angústia, né? A angústia, ela é a consciência que nós temos da nossa finitude. E é ela que nos dá a possibilidade de uma liberdade, uma consciência maior da nossa existência, né? A gente, assim, angustiar-se por angustiar-se, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas a angústia como consciência maior de todas as nossas possibilidades, ela é uma boa saída, inclusive, para o ser, né? Na busca de uma existência autêntica, né? Que possa ajudar a gente a compreender toda a nossa dimensão, a nossa questão, a nossa natureza existencial da nossa condição humana. O Heidegger vai falar assim que pessoas que levam uma vida inautêntica, né, são pessoas que levam uma vida de anonimato, né? Pasmem, tem pessoas que vivem 70, 80 anos sem viver, né? Enquanto tem pessoas que podem ter vivido 40, 50 anos e ter efetivamente vivido, né? Terem levado uma existência autêntica. E aqui fica a pergunta para nós hoje, né? Quando a gente se depara com essa experiência, né, da morte, né? A gente pode também fazer uma bela reflexão sobre como nós estamos levando a nossa existência, né? Como que nós estamos conduzindo a nossa vida, né? Como que nós estamos, o que nós estamos fazendo com esse bem, né? Que é a nossa existência, tá? É certo que nós temos uma dimensão material fatídica, né? Nós não temos como superá-la, mas nós temos condições de projetar algo para além disso, tá? Os seres humanos são os únicos seres que conseguem fazer isso, né? E isso é o ser, né? Isso é o sendo. Não é a gente se atrelar, se apegar à faticidade, à nossa existência cotidiana, né? Isso Heidegger vai chamar de uma existência inautêntica. Eu conheço um monte de gente que leva uma existência totalmente inautêntica, que nunca se angustiou. Sinceramente, pessoal, eu assim me dá um pavor de gente muito feliz, né? Gente que não sofre, gente que não se angustia, né? Porque assim, essas pessoas provavelmente devem levar uma existência inautêntica, né? A dor, o sofrimento, né? O cara a cara com a faticidade e assim a vulnerabilidade humana, ela nos coloca numa condição de elaborarmos uma compreensão, um sentido para a existência muito mais profundo, muito mais rico, muito mais cheio de significado, né, do que uma pessoa que leva uma vida assim banal, né? Uma vida assim totalmente feliz, aquela vida assim perfeita de Instagram, sabe? Essa pessoa leva uma vida totalmente não, ou totalmente não, né? Não vamos generalizar, né? Mas se você fica somente construindo um mundo, né, ligado a essa faticidade cotidiana, o camarada tomou um café, posta uma foto, vai na academia, posta uma foto. Hoje eu vi uma mensagem logo cedo, né? Hoje eu acordei 6h30, 7 horas da manhã, né? Comecei a trabalhar e tal. Quando abri o computador, abri o Instagram, já tinha alguém que já tinha corrido 5 quilômetros na rua, já tinha malhado 1 hora na academia, né? E você já fica infeliz por isso, né? Era uma piada, né? Enfim, não precisava dizer, né? Mas já disse. A ideia de você pensar numa existência
para além dessas questões cotidianas, né? Uma vida que transcenda essa temporalidade, né? É isso que o Heidegger chama de você construir sentido, né? E quando você não se apega somente às questões tecnológicas, né? Da ciência, né? Você pode elaborar um sentido para a existência muito mais profundo, muito mais humanizado e ainda humanizador, né? Bom, o Heidegger também faz uma crítica muito severa, né, às formas cada vez mais racionalizadas que a filosofia e a cultura ocidental assumiram. Essa forma, na opinião do Heidegger, de racionalizar todas as formas de vida, elas contribuíram muito para um esquecimento do ser, e não para a construção do sentido do ser. Mas onde que estaria, então, propriamente esse sentido do ser, né? O Heidegger concorda, inclusive, com aquele diagnóstico que o Nietzsche fez, que a gente falou 15 dias atrás, né? O Nietzsche é um pessimista em relação à humanidade, né? Ele diz que a cultura ocidental ela assumiu um comportamento de manada, uma moral de rebanho, né? Em que você leva uma vida muito simplória no rol de todos os demais que estão indo também. O Heidegger vai chamar isso de uma marcha errante da cultura ocidental, um caminho para o esquecimento da nossa condição de seres humanos, né? De ser enquanto ser, né? O nosso saber de certa forma, ele contribuiu para um certo niilismo, uma ausência de sentido na vida hoje, né? Vocês devem observar, né, como tem pessoas que se deprimem, né? A depressão é uma coisa importante da vida, né? O sofrimento, a tristeza, ela revela a nossa vulnerabilidade, né? O problema é que as pessoas elas chegam nesse ponto e elas emergem, e como elas não conseguem pensar em possibilidades, e a escola, de certa forma, não ajudou nesse sentido, pensar em possibilidades de transcender a dificuldade, a doença, a tristeza, as nossas vulnerabilidades, né? Vocês podem ver, ó, ninguém posta uma foto no Instagram dizendo, nossa, eu tô péssimo hoje, né? Eu tô muito mal, eu tô horrível, né? Tô triste, tô com uma lembrança ruim, aconteceu uma coisa triste na minha família, né? Se você faz isso, as pessoas, né, já começam a criticar o camarada que faz isso, né? Todo mundo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, está postando coisas muito legais, coisas muito bonitas, né? Todo mundo feliz e tal. E isso tem levado, assim, a uma ausência total de sentido, né? Quer dizer, assim, você fica com aquela sensação, pô, que droga, né? Será que é só eu que faço... Será que acontece só coisas ruins comigo, né? E o Heidegger vai dizer assim, olha, isso é uma questão cultural, né? A ciência e a tecnologia moderna, elas trouxeram muito progresso, mas elas também esvaziaram a reflexão sobre o sentido do ser, né? E aí, como forma, então, de enfrentar esse caminho nihilista que a sociedade estava caminhando aí nesse período, dos anos 30, os anos 40, né? O Heidegger acompanhou toda a trajetória, né, da Segunda Guerra Mundial, né, com muita tristeza, e aí ele resolveu se afastar completamente. Ele foi morar assim ele construiu uma cabana no interior, né, das redondezas lá da universidade que ele trabalhava, e ele foi assim, vivia uma vida muito modesta, era casado, né? A sua casa tinha tinha uma sala e um quarto, ou melhor, uma sala, uma cozinha e 2 cômodos, um banheiro e 2 cômodos, né? Que ele dormia, outro ele estudava. E ele constrói uma cabana, vocês podem pesquisar depois na internet, né? Ele construiu uma cabana e ele foi considerado, né? Depois ele ganhou esse apelido, né? Que era o filósofo da Floresta Negra, né? Ele sugere como forma, né, de resgatar o ser, então, uma reconciliação com a tradição filosófica, e entre outros, né, com os poetas, com os pensadores, os primeiros filósofos, né? E ele retoma um filósofo em especial, que era o pré-socrático Heráclito, né? E ele vai buscar, inclusive, no sentido da palavra filosofia, né? A palavra filosofia em grego ela é escrita assim, ó, hos philein to sophon, significa falar assim como o Logos fala, né? Hos philein to sophon. Vocês podem ver, né, que depois vai virar filosofia, né? Aquele que, na verdade, assim, a gente aprende um sentido da amizade, né, da filosofia, mas um sentido que o Heráclito, né, que é um dos criadores desse termo, né,
ele atribui o sentido originário é o seguinte, né? Ser filósofo é um adjetivo, pessoal. Você sabe o que é um adjetivo? O adjetivo é uma qualidade, né? Então, por exemplo, lá, a Milena é uma filósofa. O que significa a Milena ser uma filósofa? Significa que ela fala assim como a sua dimensão racional deve falar, né? Assim como a razão fala. É isso que é o sentido do ser. E quando a gente faz isso, é que a gente pode efetivamente encontrar sentido nas coisas. Que é você falar como a razão fala. Então, assim, ao invés de você adjetivar uma pessoa como belo, inteligente, rico, enfim, o que for o adjetivo que você dá para alguma pessoa, quando você recebe ou usa o adjetivo filósofo para alguém, que era esse sentido que a palavra surgiu, ela era um adjetivo, você está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa que fala assim como a razão deve falar, né? E tem um texto, um outro texto do Heidegger, esse eu tenho a cópia aqui. É esse livro aqui, né? Está na coleção Os Pensadores. Eu tenho só um fragmento do Ser e Tempo, né? E nesse texto aqui do Heidegger, tem um deles que eu ainda ontem estava lendo, retomando, os escritos filosóficos do Heidegger, e, enfim, são conferências, aulas que ele preparou, né? Tem um texto que ele escreve, que o título do texto é Que é isto a filosofia? Né? E aí, nesse texto, ele vai chamar a atenção para uma atitude que os primeiros filósofos elaboraram, né, na tentativa de encontrar o sentido do ser, né? Então, você fazer filosofia é você ter uma disposição de encontrar o sentido do ser, né? E tem uma atividade, uma ação, vamos dizer assim, né, que os primeiros filósofos cultivavam e que o Ocidente moderno, principalmente a racionalidade moderna, não, de certa forma, sucumbe com isso. Ela não leva a sério mais isso, que é a noção de espanto, né? Nesse texto, o espanto, que é isso a filosofia, o Heidegger vai caracterizar esse espanto da seguinte forma. Deixa eu ler textualmente aqui a passagem. Está aqui. Pelo espanto, os homens chegam, e agora, e chegaram antigamente, à origem imperante do filosofar. Aquilo de onde nasce o filosofar e que constantemente determina a sua marcha. Ou seja, o que nos faz filósofos não é você descrever o mundo externo, você descrever as coisas que estão fora de si, né? Mas é você deixar-se ter essa disposição, você cultivar essa disposição, né? De você falar com a razão. Tá? E é quando você fala com a razão, você usa a razão para falar, você está também construindo sentido sobre as coisas, né? E você consegue ir além. Quando você fala sobre o teu cotidiano, sobre o que acontece com o teu cotidiano, você consegue transcender esse cotidiano. Você consegue ir além dele. Você consegue superar essa condição fatídica do nosso cotidiano, né? Então, e isso é um benefício, vamos dizer assim, né, da atividade filosófica, que é, vamos usar essa expressão aqui, melhor do que a ciência e a tecnologia fizeram aí em todo o século XX, né? As formas racionalizadas, cada vez mais racionalizadas, né, de vida que nós assumimos aí, né, nos últimos tempos, elas podem ser melhor compreendidas, né, quando a gente se abre, vamos dizer assim, né, para o ser, né? Quando a gente deixa a nossa razão falar. Tá? Bom, pessoal, não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Tem mais um texto lá, tem mais dois textos do Heidegger, né, de comentaristas, né, para complementar lá o texto de vocês. Vocês podem voltar depois na gravação e visualizar de novo, tá? Mas de minha parte era isso, né? Acho que eu já falei demais aqui. E queria agradecer a vocês, né, pela presença nesse momento. Eu espero que vocês realmente estejam presentes, né, nessa chamada, tá bom? Acho que era isso, pessoal. Se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de dizer.
Nicolas, Fernanda, Milena, Luiz, Bianca, tudo ok? Por mim, ok, sir. Ótimo. Muito bem. Eu vou interromper a gravação e aí eu já registro a frequência de vocês.